Bom, durante um mês aí a gente ficou meio fora para tratar desses assuntos mais esotéricos, mais aprofundados da religião, da política, da ufologia. E aí eu resolvi fazer um vídeo aí porque eu estava vendo aqui, já deu um mês que a gente ficou um pouco sem falar sobre isso e a gente já deu para assimilar alguma coisa, quem está acompanhando já conseguiu assimilar alguma coisa daquilo que foi colocado, postado. Já deu para procurar entender alguma coisa, as perguntas começaram a vir, começaram a ser... Quem está acompanhando já conseguiu dar uma absorvida e uma questionada em alguns pontos. Aonde mais ficou alguma coisa para saber mais profundamente a respeito foi na questão ali, Primeira Guerra, Sociedade Thule, Segunda Guerra, função do governo secreto e como se formatou mais ou menos, né? Então foi mais ou menos aí que eu resolvi tocar no assunto. Então hoje eu vou tratar basicamente sobre esses 3 ou 4 aspectos aí da Primeira, Segunda Guerra, Sociedade Thule e governo secreto SGS. Bom, então ali em 1919 estava ali terminando a Primeira Guerra Mundial. Para quem acompanha sabe que o próprio Adolf Hitler lutou nessa guerra, ele era um mensageiro, não era um oficial, era um soldado um mensageiro de guerra, de campo de batalha. E quem acompanhou sabe que depois disso que a guerra terminou, ele sobreviveu, é claro, e começou a se juntar com o pessoal ali do alto escalão do exército alemão. Se juntando com o pessoal do exército alemão ali do alto escalão, ele passou, se juntando com o pessoal ali do alto escalão do governo alemão ali, ele começou a ter acesso a outras informações, a outras ideias, começou a pensar de uma forma diferente em relação ao mundo e começou a formar uma opinião já bem mais avançada em relação ao nazismo, a domínio, né? Dominar outros povos, a formar o seu caráter ali imperialista ali, né? De construir um grande império. Então, mais ou menos nessa época, ele se junta junto com o pessoal desse alto escalão do exército alemão e forma o Terceiro Reich. O Terceiro Reich, aí, a palavra Reich quer dizer reino, aí, ou alguma coisa do gênero, seria uma união deles ali pelo domínio, né? Eles gostariam de dominar, estavam traçando planos de dominação para conseguir fazer a sua ordem mundial com a Alemanha aí comandando tudo. Então esse basicamente eram os planos do Terceiro Reich dele, junto com outros grandes aí generais alemães ali e outras pessoas de fora também, não eram só gente do exército, não. Uma das formas que eles encontraram de conseguir colocar os seus planos em prática e tal, era fazendo o uso de possíveis tecnologias que os antigos deixaram no planeta e fundaram a Thule. A Thule é o Grupo de Estudos para a Antiguidade Alemã. Ela tinha ali basicamente na sua ideologia ali era basicamente buscar por artefatos antigos, eram reuniões que eles faziam para buscar por tecnologia antiga, era realmente ali procurar relíquias, procurar artefatos, procurar coisas ao redor do mundo que pudesse expandir a consciência da sociedade Thule, ou quem sabe até algum aprimoramento tecnológico ali, né? Era basicamente o que eles faziam. E depois, com a chegada de uma moça chamada Maria Orsic, que era uma médium muito forte, foi que eles começaram a fazer algumas reuniões mediúnicas, usando também
de ocultismo, satanismo e outras coisas para tentar entrar em contato com o mundo lá fora, com seres aí extraterrenos, espirituais, intradimensionais, tudo isso. E foi mais ou menos aí nessa época também, dentro dessa sociedade, eu estou falando já de 1920 alguma coisa ali, 24, 25, que eles começaram também a buscar ao redor do mundo aí alguma coisa em relação a, conforme o dinheiro dava, começaram a buscar novas informações a respeito de antigas tecnologias, baseado na teoria dos antigos astronautas que eles estavam descobrindo. E mais ou menos nessa época aí foi que a Sociedade de Tule conseguiu contatar um grupo de seres de fora, aí, extraterrenos. Uns dizem que esse grupo firmou o primeiro pacto, né, aí com o pessoal, aí, com os humanos. Foi a Sociedade de Tule que conseguiu fazer. Esse grupo de origem reptiliana aí conseguiu entrar em contato com o pessoal da Maria Orsic lá na Tule e começou a passar algumas informações para eles. Algumas informações em todos os sentidos, né? Em relação à mobilização para conseguir chegar ao poder, que eles queriam muito chegar ao poder da Alemanha, né? Colocar um presidente lá, que seria o nosso amigo lá, o Bigodinho da Bavária. Procurar novas tecnologias em lugares diferentes, ter acesso a essas tecnologias e implantar essas tecnologias, porque uma coisa é você conseguir encontrar, outra coisa é implantar, fazer, colocar ela para funcionar, e outra coisa é operá-las. São três coisas bem diferentes. E esse grupo aí conseguiu passar algumas informações aí, firmaram um pacto junto com o Terceiro Reich e a Tule para conseguir colocar o nosso amigo lá no poder. Chegando no poder, isso daí foi em 34, daí, né? 33, 34, o Hitler chega ao poder e aí começa a usar de todo o aparato, né, do Estado, daí todo o dinheiro da Alemanha, todo os mecanismos que ele podia usar, ele utilizava nessa empreitada do Terceiro Reich ali, colocava as pessoas, todas elas, a trabalhar para ele, começava a colocar novos submarinos, novos navios, novos aviões em prática, usando de algumas tecnologias que estes seres tinham passado para ele. Sempre, daí para frente, sempre a Alemanha conseguia construir navios, submarinos e aviões melhores do que os outros países mais avançados da época, que seriam ali Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, Japão. As máquinas de guerra alemãs eram sempre superiores, realmente muito melhores projetados, muito com melhor tecnologia embarcada. Não era nenhuma coisa fora do comum, mas realmente eram bem superiores. Mas tudo isso começou a mudar quando eles receberam daí, através da Sociedade de Tule, das suas reuniões mediúnicas lá, uma espécie de proposta ou algo do gênero para que fossem até a Antártida, aquele território lá, e desbravassem lá. Então eles foram os primeiros, né, em 36, 37, por aí, eles foram os primeiros a dar uma chegada por aquele lado, começaram a mapear, começaram a usar os seus aviões para mapear toda a Antártida, e não demorou muito até que eles encontrassem embocaduras, algumas cavernas gigantescas, entrassem lá e encontrassem aquilo que todo mundo sabe, que quem acompanha sabe que já está lá, né, que já tem entradas para a sociedade, para o mundo intraterreno, e lá contatos com seres intraterrenos. Foi o que aconteceu. Algumas coisas foram tratadas lá, não se sabe o que. O que se sabe é que, daquele momento em diante, o pessoal do Terceiro Reich ali
o pessoal nazista, vamos dizer assim, né? Os nazistas ali do Terceiro Reich, Hitler e companhia, começaram a descobrir e a operar, conseguir colocar em funcionamento algum tipo de tecnologia livre, que depois veio a ser a tecnologia do Vril, né? E fundaram, inclusive, uma sociedade secreta do Vril, porque era, por mais que o pessoal daquele exército ali tivesse engajados nessa batalha, aí, nessa empreitada de dominação, não era todos que deveriam saber sobre essa nova tecnologia. Portanto, dentro do Terceiro Reich ainda tinha uma outra tecnologia, ainda tinha a Thule, e dentro da Thule ainda tinha uma outra sociedade secreta, que era a do Vril, por ser uma tecnologia tão avançada e que permitia fazer tantas coisas absurdas que não era todos que sabiam. Basicamente, essa tecnologia é a tecnologia que faz levitar, né? Você usa a energia do ponto zero, como Tesla, depois ficamos sabendo que Tesla também andou estudando isso. Nikola Tesla foi um grande inventor do século XIX, início do século XX também. Então a gente basicamente tem a ideia de que eles começaram a colocar para funcionar. E como que eles começaram a colocar para funcionar essa tecnologia? Bom, na Alemanha eles estavam fazendo os melhores submarinos que o mundo já tinha visto. Então o submarino o que é? É um objeto estanque, totalmente blindado, o que está dentro não sai, o que está fora não entra, justamente para ficar a grandes profundidades dentro do mar, dentro d'água. A sua tripulação já é altamente treinada para ambientes confinados e basicamente o que eles fizeram foi usar a tecnologia do Vril, a tecnologia da energia livre ali, para colocar esses objetos ou um desses submarinos em órbita. Basicamente as primeiras naves que o ser humano construiu foram submarinos voadores aí, né? Eles levitavam e subiam espaço adentro. Foi a primeira vez que o ser humano conseguiu chegar também, já nessa época, o primeiro voo através do lado obscuro da Lua, que lá descobriram daí as primeiras bases alienígenas antigas e abandonadas. E depois, com o tempo, acabaram fundando, inclusive, em plena Segunda Guerra, fundaram lá uma base militar alemã, né, no lado escuro da Lua. Então, quando eles conseguem fazer esses voos, esses primeiros voos, 2 ou 3 voos ali, colocar em órbita esses submarinos, eles fazem daí dentro, vejam só, Terceiro Reich, Sociedade de Thule, Sociedade Secreta do Vril, fazem ainda o Quarto Reich, abandonam o terceiro e formam o quarto, que seria daí um novo tipo de pensamento, já com a ambição não só mundial, mas também com a ambição espacial, ok? De começar a fazer coisas em outros planetas, sendo que com essa tecnologia bastava fazer com os próprios submarinos os seus voos, ou ainda fazer naves melhores, mais bacanas aí, maiores, sem aquele espaço tão pequeno de um submarino. E basicamente o Quarto Reich veio a se firmar, né, dentre alguns nazistas, como sendo uma nova ideia de mundo, né? Uma nova ideia de conquista, não só aqui no nosso mundo, mas também já começando a pensar em coisas lá fora, pois essa tecnologia deu a eles, né? Sabe-se que essa tecnologia saiu caro, né? Essa tecnologia saiu caro. Foi uma tecnologia que proporcionou ao Hitler e a sua turma ali uma grande expansão de consciência, uma grande expansão de território. Eles não só utilizavam para sair do planeta, mas também utilizavam em viagens aqui dentro do próprio planeta, usando aeronaves em forma de triângulo aí, ou as aeronaves em forma de charuto, todo mundo já viu que é os submarinos voadores, né? Mas eles fizeram naves menores em forma de triângulo,
que até é documentado isso, tem vídeos no YouTube daquela época, pois eles filmaram, né, conseguiam gravar fotografia, coisa assim, alguns discos redondos, tá aí a teoria do disco voador também. Os primeiros discos voadores que aqui no nosso planeta a gente começou a ver aí e tal foram dos nazistas, né? Claro que alguns realmente não tiram a hipótese de seres extraterrestres, mas muitos discos aí começaram a aparecer e eram discos dos nazistas aí, né? E depois dos americanos. Então, eu queria deixar aí certo essa parte aí, pois que logo em seguida, em 1935, começava ali a Segunda Guerra, né? Justamente o pessoal pensa que a Segunda Guerra tem a ver com a invasão da Polônia. Não é só isso, né? A Segunda Guerra começa já antes, quando os Estados Unidos e os ingleses percebem que os alemães estão formando bases científicas e de construção lá na Antártida, mas já começava um pouquinho antes, quando eles descobriram que os alemães estavam indo para a Antártida firmar acordos e receber tecnologias desses seres intraterrenos ali, dessa raça aí que não se sabe se também era reptiliano ou não, eu acredito que não. Tenho minhas desconfianças de que na Antártida habitam os arcontes e a galera dos anjos caídos lá de Nibiru e coisa arada. Mas basicamente foi por isso que começou, pois que todo mundo tinha que se unir, né, contra os alemães. Daí fundaram ali os aliados na batalha para destruir os alemães, pois que os alemães estavam começando a usar dessa tecnologia para invadir os outros povos aqui, começando... Pois assim, para conseguir bancar a máquina de guerra alemã, eles tinham que invadir outros territórios, usar principalmente das indústrias desses outros lugares aí, como é o caso da Polônia e da França, e precisavam muito de dinheiro, muito de trabalho. Só a Alemanha não daria conta da máquina de guerra alemã, né? No máximo daria conta de fornecer soldados, mas maquinário, equipamento, comida, operações logísticas não daria, por isso que ele precisava invadir outros lugares. Mas basicamente os Estados Unidos deu jeito aí, os ingleses deram jeito de entrar nessa batalha justamente para trancar esses processos aí nazistas e do Quarto Reich de dominação, pois que eles estariam com os dias contados, né? Se realmente o Hitler colocasse uma frota aí de discos voadores, de discos triangulares, de naves triangulares e ainda de naves charuto aí para combater junto, pois que depois a gente foi ver lá na Antártida com a missão do Almirante Byrd, eles deram um pau aí com meia dúzia de disquinho e detonaram boa parte da frota americana. A questão dos judeus também fica muito bem claro em alguma coisa, em algum desses aspectos que eu estou falando, pois que a aniquilação total do povo judeu, ou de alguma coisa falando disso, ela tem a ver com um desses pactos, ok? Um desses pactos aí falava que o povo judeu deveria ser exterminado em troca de alguma tecnologia, alguma coisa, pois uma dessas raças que eles firmaram acordos através da sociedade Thule não era simpatizante do povo judeu, justamente por coisas antigas da época lá de Abraão, Isaac e tal, que a gente vai ver mais adiante. Ok? Eu vou parar esse daqui para não ficar muito longo, tá com 20 minutos e depois dou continuidade.